gostosa. E você, então, pelo que eu entendo, o óbvio acontecia. Ou seja, os seus filhos eram ensinados dentro de casa, né? Tinha o Sim. pai que era o bispo. Sim. Então, eles tinham um sacrifício, né, para a igreja e tudo mais. E como é que era ensinar o evangelho para os seus filhos naquela época? Olha, eu tinha o hábito de, assim, cedinho, antes de dormir, eu contava história, eu fazia leitura, eu pegava o livro de Mórmon ilustrado. Eu achava que era muito bacana para trabalhar com eles. Sim. Então eu pegava a Bíblia ilustrada, então eu contava historinha. E fora o que eles aprendiam também na primária, né? Esse era o maior desafio. Mas para eles, que eram pequenos, tudo era festa. E eles contavam as histórias, já sabiam de cor. Porque eles escutavam, eles liam comigo, e depois na igreja, então eles gostavam muito, né? De todos os três, dos quatro, né? Os que gostam mais de ler é o David e a Isa. E interessante, o mais velho e a caçula são os que gostam mais de ler. Os outros dois leem, mas não é uma paixão, mas também são dedicados. Mas assim, eu acho que como mãe, o maior desafio é educar. É educar. E aí eu tenho que falar, deixar assim um recadinho para nós, né, mães. Acompanhe os seus filhos. Nós estamos numa época agora muito complicada. Uma época muito frágil. Uma época onde tudo está muito fácil para os jovens, eles têm acesso a tudo, inclusive a coisas que não são boas. Naquela época, minha filha falava assim para mim: mãe, a senhora fica no meu pé. A senhora, porque aí já passou uma época, a gente já começou a ter celular, aquele tijolo. E eu acompanhava. Jovens, procurem na internet, celular tijolão. Vocês vão saber o que é. Era um tijolo. Mas eu ficava atenta com ela, o tempo, assim, era constante. De todos os filhos, eu sempre me preocupei muito com ela, né? Porque ela era uma menina que se inteirava muito rápido, conseguia fazer amizade fácil demais, e eu ficava um pouco preocupada. Mas, assim, com todos os filhos, todos, eu sempre fiquei atenta. Eu olhava a mochila para ver o que tinha ali na mochila. Eu analisava os amigos, os colegas, eu olhava se tinha mesmo um princípio que seria bacana. Se eu percebesse que não era, eu já conversava com eles e falava assim: ó, você não vai seguir o meu exemplo. Então eu sempre fiquei no pé. Hoje eu tenho a caçula, que já não é tão caçula, né? 18 anos, vai fazer 19. Ainda é a caçula, só que não é a caçula pequena, é a caçula grande. Então, ela eu ainda achei um pouco mais tranquilo, por ela ser mais tranquila. Mas os outros três juntos pegavam fogo, então eu sempre estava atenta. Somente com o namoradinho, sabe? Porque a gente tem uma preocupação muito grande. Uma coisa que eu sempre falo para as minhas amigas que não conhecem o Evangelho. A gente sempre fala, é interessante que cada um se apaixone, que case com pessoas que têm o mesmo princípio, que é muito mais fácil, né? Sim. Porque, por exemplo, quando uma pessoa tem um princípio diferente, ela não acredita em nada, se ela casa com alguém que tem um princípio, a tendência é tirar essa pessoa, né? Tirar ela do Evangelho. E eu, como mãe, tinha muita preocupação. Então eu fazia marcação cerrada. E eles falam até hoje, eles falavam que eu era terrível. Que quando eu menos esperava, eu aparecia. Nas horas mais que eles estavam aprontando, eu aparecia. A mãe brotava do chão, assim, mas que pode? Mãe, de onde você veio, mãe? E eu ficava muito atenta. Então, assim, eu dou um conselho para as mães. Fiquem atentos com seus filhos. Olhe como eles estão. Se eles andam tristes, se eles só ficam no celular, a preocupação é em dobro. Não tem que ficar só no celular, eles têm que ter hora para isso. Eles precisam ter outras coisas. Esporte, vai aprender a tocar, vai aprender coisa útil, de verdade, para a vida. E internet, 1 hora, 2 está de bom tamanho. O que a gente percebe? Que muitos jovens estão se perdendo com a internet. Vamos lá. Isso é uma preocupação. Você está falando sobre isso num aspecto de mãe. Você olhou os teus já passaram. Não era tanta internet assim, como você falou, tinha celular tijolão, então. Mas hoje você tem uma moral para poder falar sobre isso por causa da sua profissão. Exato. Então vamos lá. Então, diga para nós a relação entre a tua profissão e o resultado que chega para você dos lares atuais, dos jovens atuais. Conta para nós, Cris. Por incrível que pareça, a maioria dos jovens sentem a falta do limite. Eu tenho jovens que falam assim para mim: minha mãe nem liga para mim. Eu falei: mas por que sua mãe não liga para você? Se eu for pro baile e voltar 2, 3 da manhã, ela não tá nem aí. Eu, como assim? Não tá nem aí? Não tá nem aí, professora. Ela não sabe nem o que eu faço da minha vida. A minha mãe não sei nem se ela gosta de mim. Então, o que eu percebo? O jovem, ele quer atenção.
Ele quer limite. Ele quer que você fale, você vai para onde? Essa hora? De jeito nenhum. Ele sabe que é errado, mas ele quer que você o impeça de fazer o errado. Peraí, Cris, a minha mente tá bugando, porque você vai falar assim, não, tem que dar limite. Aí dá limite, dá quase um treco, dá um faniquito. Minha mãe falava faniquito. Como é que pode ficar pedindo as coisas? Aquela loucura. Não tô entendendo, Cris. Gosta ou não gosta de limite? É bom ou não é bom? É bom, tem que ter. Você não pode ter o excesso, né? Mas tem que ter um limite. O jovem, ele sente falta. Se você tudo deixa, amanhã vai. Para ele aquilo ficou... E as emoções, onde ficam? Mãe falar não e deixa chorar. Eu sempre falava para minha filha, chorar faz bem, é colírio para os olhos. Antes de você chorar do que eu. Vixe! Olha, e eu já ouvi isso. Eu já ouvi de um outro irmão, ele falou assim, olha, que o irmão da Estaca, ele contou que o pai dele falou para ele, falou assim, olha, aquele pai que não vê o filho chorar, ele que vai chorar depois. Exato. E eu falava isso para os meus. Eu prefiro que vocês chorem e saibam o limite. Não vai e acabou. Ponto. É simples assim. Vocês não... Se você gostou, deixe seu like, comente e compartilhe. E não esqueça de inscrever-se em nosso canal.